Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e esse será o primeiro vídeo do ano de 2026 e vamos começar falando sobre metas. Mas diferente dos vídeos de meta que todo mundo faz no início do ano, esse vídeo não é para falar sobre as minhas metas agora para 2026, é para falar sobre as metas que eu não bati em 2025. O último vídeo que eu fiz aqui pro canal, na verdade era o vídeo que eu esperava começar a fazer vários vídeos no ano passado, foi um vídeo sobre metas e que foi que eu coloquei aqui pra vocês no início do ano de 2025. E pra quem assistiu esse vídeo, é um vídeo onde eu falei sobre várias coisas que eu planejei, as formas como eu estruturei as minhas metas para 2025, separei ali em 4 blocos durante o ano, né? Janeiro, março, depois mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses até dezembro. E organizei tudo muito bonitinho, estava super empolgada no início do ano, com as minhas metas já estruturadas. Eu até fiz um pouquinho depois do início do ano, com a cabeça mais, com os pés mais no chão, de uma forma mais racional, a cabeça mais centrada, mas ainda assim eu me distraí durante o ano e eu não bati as metas que eu tinha estipulado bater no ano de 2025. Partilhei algumas com vocês durante aquele vídeo. E o que aconteceu? Durante o ano, no início do ano ali, Carnaval, Páscoa, essas datas que tem mais visitas na sua casa, outras coisas externas aconteceram também, eu acabei me distraindo no meio de todo mundo, né? Eu fui ignorando a minha meta. E eu acredito que eu tenha falado isso com vocês, que é uma coisa que eu acredito muito. Que meta você tem que estar olhando frequentemente para o papel, para você não se distrair delas, não se perder delas. E eu me distraí com alguns assuntos externos e deixei os papéis das minhas metas de lado. Esse aqui é o de 2025, eu mostrei pra vocês as metas que eu tinha, as principais metas que eu tinha pra 2025, as que eu podia compartilhar com vocês. E eu esqueci de olhar pro papel. Chegou março, abril, por aí, eu estava focada em outras coisas, a minha energia estava concentrada em outras coisas. E eu esqueci de olhar o plano, esqueci de olhar as coisas que eu tinha pra fazer no ano de 2025. Fui me distraindo com as coisas do dia a dia mesmo, com o trabalho, e você vai colocando uma coisa na sua rotina, vai colocando outras coisas. A rotina que eu estipulei no começo do ano, que era a minha rotina ideal pra bater as minhas metas, eu não consegui concluir à risca. Então, quando chegou em outubro, eu me dei conta do que eu fiz com o meu ano de 2025, que eu me distraí, que eu concentrei energias em áreas que eu não devia ter concentrado energias e deixei parte do combustível que eu precisava, a energia, o combustível que eu tinha, total, eu gastei em outras coisas, então foquei no que eu precisava, era isso que eu ia dizer. Eu não foquei no que eu precisava, então fiquei sem energia pra focar no que eu precisava. O que aconteceu? Quando chegou novembro, mais ou menos, aí começa aquela busca por todo mundo, que todo mundo tem, né, de correr atrás do prejuízo. Aí eu peguei as minhas folhinhas, humildemente, fui ver o que dava tempo de fazer ainda para não encerrar 2025, falando que eu não fiz nada das minhas metas. Então, no finalzinho do ano, consegui correr atrás, fiz vários exames que eu tinha agendado para fazer no início do ano e eu não fiz, fui adiando. Metas de trabalho, algumas eu bati, outras eu não bati, algumas financeiras eu bati, outras eu não bati. Teve várias coisas que eu não consegui fazer. E aí esse ano, o que eu fiz? Em vez de fazer mais um monte de metas super extravagantes e desafiadoras, eu peguei as metas do ano passado, que eu não bati, coloquei novamente pra 2026, já fiz elas no final do ano passado, deixei elas todas escritas nessa outra folha aqui, bem bonitinha, bem desenhadinha, pra focar em 2026. O ano, ele tem ali os seus 300 e poucos dias e nós vamos nos vivendo no automático, né? Pra quem já tem uma rotina pré-estabelecida, por exemplo, de trabalho, que chega às 8, sai às 5, você vai no looping ali do tradicional. Só que por eu ser empreendedora, eu estipulei uma meta para as minhas rotinas do dia a dia, bem redondinho, de acordo com cada meta que eu tinha estipulado. E não foi nem um excesso de trabalho, foi um excesso de distrações. A rede social, por exemplo, é uma área que muitas pessoas se distraem porque é uma dopamina muito barata e rápida, né? E você quer aquele looping ali, eu que gosto muito de consumir muito conteúdo, quando você menos percebe, você consumiu ali 20 vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, não reteu boa parte daquele conhecimento e perdeu boa parte do tempo que você poderia estar focado em outras coisas. Esse foi talvez um dos erros do ano passado.
ter gastado muito tempo nas coisas erradas, ter disperso energia nas coisas erradas e não focado nos planos e nas metas que eu tinha colocado. Porque pode parecer que não faz falta, mas ali meia hora, 30 minutos que você perdeu com uma coisa boba ali, você deixou de focar talvez numa criação de um post, uma coisa que era realmente importante para os seus objetivos grandes. Você se prendeu em coisas pequenas e deixou de focar em coisas maiores, na sua meta grande, na sua meta principal, no seu sonho grande, né? Eu tenho, no caso, entre as minhas metas principais para a vida, e que são ali, no caso, os meus sonhos grandes, né? Que eu preciso lembrar constantemente de que eu não posso me desviar deles. E quando a gente fala de focar nas metas, não significa que a gente vai ficar 100% do tempo com aquela rotina monótona e 100% redondinha, tem que ser sempre desse jeito, não tem espaços ou brechas para acontecimentos diversos ou para coisas novas no meu dia. No vídeo anterior, que eu falei para vocês que foi o vídeo do início do ano passado, de um ano atrás, eu falei pra vocês que eu sempre deixo ali uma margem ali de 2 horas para coisas, eventualidades que possam acontecer durante o dia, coisas que vão me pegar ali de surpresa, eu vou precisar resolver, sem atrapalhar todo o fluxo do meu dia. Mas ainda falando sobre espaço durante o dia, na vida também vão acontecendo coisas que não estavam ali programadas. Nós fazemos nossos planos, mas nem tudo ocorre sempre como nós planejamos, né? A Bíblia tem um versículo que fala sobre isso, né? Do homem a preparação são os planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Então, mesmo você fazendo todos os seus planos, pode acontecer coisas no caminho e bagunce um pouco da sua meta, dos seus planos, dos seus planejamentos. 2024, eu falei isso pra vocês no último vídeo, que foi o ano que eu tinha feito tudo certinho no início do ano, vai ser assim, vou fazer isso. Quando chegou em março, a minha mãe faleceu e eu fiquei sem energia emocional para focar nas minhas metas. Minha meta passou a ser focar na minha saúde, cuidar dos meus pensamentos. Eu já tava morando sozinha, então eu tinha que cuidar mais ou menos ali do que eu tava pensando, apesar da minha família estar sempre muito próximo a mim. Ficar, às vezes, alguns momentos sozinha faz você pensar em muitas coisas. Então, eu fiquei focada em cuidar do meu psicológico, fazer boas leituras. Não gastei todo o tempo que eu tinha. Eu não tinha tanta energia assim pra focar nas metas que eu precisava, por exemplo, de trabalho. Mas eu gastei tempo cuidando da minha saúde emocional. Por conta do luto, ele foi uma fase muito difícil pra mim em alguns meses. Tinha outros assuntos também que eram importantes, atrelado ao luto da minha mãe. Então, foi uma mistura de tudo em 2024 e eu estava disposta a começar 2025, até falei isso no meu Instagram, que seria o melhor ano da minha vida, porque eu tinha planejado e seria super incrível. Mas, mais uma vez, no caso, dessa vez eu fui totalmente responsável pelas minhas distrações. Parei de olhar para o papel. As metas no papel, elas nos obrigam primeiro que escrever a punho é maravilhoso, né? Escrever à mão é muito bom, porque a gente acaba reforçando ainda mais essa crença na nossa própria cabeça, mas ter o papel ali físico para olhar, para revisar o que é importante para você diariamente, pelo menos uma vez na semana, é importante. Eu não fiz isso no ano passado, eu estava determinada a fazer isso e eu me distraí. Chegava nos domingos, eu fazia planejava a minha semana, já faz isso há algum tempo, né? Planejo no domingo, mas quando chegava na segunda, era um turbilhão de outras coisas nos pensamentos e eu não conseguia focar na minha rotina que eu tinha estabelecido no domingo. Então foram distrações assim que eu não vigiei mesmo e acabou acontecendo e eu falei, por que eu deixei um ano passar e não me atentei para as metas que já tinha escrito que eu ia fazer e que ia dar tudo certo. Como eu falei pra vocês, não significa que durante um ano não vão acontecer coisas no caminho que vai bagunçar um pouco, vai fazer você modificar algumas coisas. Mas sair 100% da rota é desperdiçar mais um ano. Sair 100% do plano, gastar 100% da sua energia ou 90% da sua energia, do seu combustível ali vital, do seu tempo para outras coisas e não focar no que você estipulou, o seu plano perfeito, é sair 100% da rota e é perder mais um ano, perder mais um período da sua vida. Por exemplo, você tem uma meta para esse ano que você vai focar em X áreas da sua vida, em algumas áreas da sua vida, e aí aparece uma proposta inusitada para você se mudar para o Canadá, por exemplo. Eu peguei um exemplo aleatório na minha cabeça agora. Mas para você se mudar para um novo lugar, porque tem uma oportunidade incrível e que vai ser maravilhoso, você tem que deixar tudo no Brasil e se mudar.
cabe a você, no caso, cabe a cada um fazer uma análise muito racional se aquilo dali te aproxima das suas metas para a vida, se aquilo dali te afasta, se aquilo dali é só uma distração, se é um tiro, um pulo no escuro, sem você saber realmente no que está se envolvendo, se o nível de envolvimento emocional naquela proposta ali de se mudar para um outro lugar e começar uma coisa totalmente nova, é mais um envolvimento emocional, se realmente tem uma quantidade de racionalidade naquela proposta. Porque nem toda oportunidade, nem toda boa proposta é uma boa proposta para você ou uma boa proposta para aquele momento da sua vida. Eu ouvi isso uma vez, não lembro de quem, mas foi uma frase que ficou, porque às vezes a gente acaba se esquecendo. A gente sempre tem que lembrar disso, né? Nem todas as oportunidades são oportunidades para mim, ou eu tenho que abraçar todas. Falei para vocês no último vídeo que, para quem chegou aqui agora e não me conhecia, eu sou confeiteira. E nesse ano de 2025, no caso, no ano de 2025, teve ali o hype do morango do amor. E todo mundo tem que fazer morango do amor e vamos fazer morango do amor. E aí começaram as minhas clientes procurar o bendito, abençoado morango do amor. O meu foco principal é bolos de aniversário, defini como um produto principal. Mas naquele momento ali do hype eu tinha que avaliar se compensava o nível de energia que eu ia gastar, se o dinheiro ia compensar, se a energia que eu ia gastar para aprender a fazer aquele novo produto iria compensar o meu faturamento. E aí eu falei assim, vou testar, vou fazer todo mundo quer, tá em alta, vai dar muito certo. E nos primeiros dias deu muito errado e eu cheguei realmente a pensar que foi uma ideia tola só aproveitar aquela oportunidade. No final de tudo, no caso eu fiquei com o morango do amor 2 semanas e meia mais ou menos. E o valor no final foi satisfatório, aproveitei ali a onda do morango do amor, foi bom. Mas no começo ali, o que eu desperdicei de ingredientes, testando, fazendo, errando, não sei se realmente compensou a energia empreendida naquele momento ali. Eu poderia talvez ter gastado, focado em investir minha energia postando mais conteúdo sobre o meu principal produto. E não, tem que aproveitar a onda, não foi todo um prejuízo, foi bom ali, eu aproveitei, teve um faturamento, um retorno ali, mas talvez não seria também um tempo desperdiçado se tivesse focado no meu trabalho principal. E agora, todas as outras coisas que aparecem, eu já tomo esse cuidado para não me envolver. Então, no caso do morango do amor, foram 2 semanas e meia, não foi tanto tempo, mas hoje eu já tenho a consciência do produto que eu quero trabalhar, quero me aperfeiçoar cada vez mais nele, mas não tenho que enfiar todos os produtos que estão em alta. Por exemplo, viralizou alguns dias atrás, por conta do calor agora do início do ano e do final do ano, o picolé de pudim. Todo mundo faz picolé de pudim, é muito bom e é um ticket muito bom para venda para várias confeiteiras, mas na minha realidade já não se aplica porque eu tenho outras metas e a energia que eu ia gastar fazendo um novo produto, tentando validar um novo produto, misturando com um produto que é bolo de aniversário que não tem nada a ver com produtos de pronta entrega, especificamente tem que ter uma produção ali para um público específico ou para quem trabalha com uma porta comercial. Então não tem nada a ver eu pegar esse produto e encaixar na minha rotina e fugir da minha meta de trabalho, da minha meta de faturamento com os produtos que eu já trabalho atualmente. Então essa frase de nem toda boa oportunidade é uma boa oportunidade para você ou para aquele momento da sua vida, ela precisa estar sempre sendo revisitada, pra gente não se distrair pegando ali ideias de todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer, todo mundo está comprando, eu tenho que comprar, todo mundo está postando, eu tenho que postar as trends do momento, né? Todo mundo tá postando essa música, eu tenho que postar também porque eu quero estar inserida nesse hype. E às vezes aquela oportunidade, aquela trend não é nem pra você, não é nem pra mim. É avaliar o que é importante e que faz sentido dentro dos nossos planejamentos. E uma das minhas metas para esse ano é não tentar fazer como eu fiz no ano passado, será o ano mais incrível porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, vai ser o melhor ano da minha vida, como eu postei no Instagram e como eu coloquei descrito na minha meta de 2025, tava aqui, ó, o melhor ano da minha vida. Não idealizei que será o melhor ano de todo, que vai ser o ano mais incrível, mas com certeza será o meu ano de mais consistência, porque avaliar o histórico foi um ano de distração, de algumas distrações, então é um ano que eu quero ter mais consistência. Eu já gastei muito tempo com conversas que não levavam a nada, e fugi da meta,
fugir dali do plano, da minha rotina do dia, porque quando você menos percebe, você está envolvida em uma conversa, envolvida em uma fofoca ali, um momento ali familiar, e você gastou ali um tempão conversando sobre uma coisa que não te levou a lugar nenhum, não te trouxe maturidade, não te trouxe evolução. Então é um ano que eu decidi que eu vou tirar o máximo possível de distrações, tanto das redes sociais, tanto da minha rotina no dia a dia, até porque eu estipulei novamente as minhas rotinas diárias, que são importantes para que em 2027 eu tenha batido pelo menos 95%, tomara que 100%, mas pelo menos 95% das minhas metas. Não dá pra me dizer que 2025 foi um ano totalmente desperdiçado, porque eu bati algumas coisas que eu queria ter batido como meta, mas tiveram outras áreas que foram, tipo assim, que deram muito errado e que foram realmente de descuido e distração. Então, vamos pegar aqui do total ali do que eu coloquei, os 40% eu resolvi, eu bati, mesmo no finalzinho do ano correndo um pouco mais pra bater algumas metas, mas eu consegui resolver. Mas esse ano eu quero pelo menos uns 95, 99, 100% ou mais do que isso, quero bater em 2027 e evitar, por exemplo, o que eu falei, rede social, o excesso de consumo de coisas muito rápidas, né? Vou trazer um vídeo pra vocês sobre isso, porque é uma coisa que desde o ano passado eu tenho evitado bastante de consumir, que é conteúdo de muito excesso de conteúdo no Instagram, conteúdo rápido. Quando, por exemplo, passo por um vídeo e o vídeo ele é mais um vídeo bom, que me prendeu ali, ou que tinha ali uma pitada de conhecimento que era interessante, eu pego aquele vídeo do Shorts ou do Reels e vou lá pro YouTube, que é a minha plataforma favorita e que eu mais consumo conteúdo, e procuro a densidade ou o vídeo completo daquele assunto. Que aí eu não perdi o meu tempo com uma coisa que me deu um mínimo, uma gota de conhecimento, eu já pulei pra outra coisa, Peguei um corte de um podcast, por exemplo, vou lá no YouTube, pego aquele podcast completo e pego lá 1h30 de conteúdo mais denso, pra me aprofundar nas coisas, porque a gente ficou tão acostumado com coisa rápida, que nos distrai, que nos desviam da rota durante o dia, quando menos vê você perdeu um dia todo ali só rolando o feed, que a gente não consegue se aprofundar tanto em conteúdos densos, em coisas densas, em conversas densas e importantes e profundas. Quase todos os anos acontece de eu encanar com algum assunto que eu gosto e eu tento pegar o máximo de conteúdo daquele assunto. Mas a gente tá cada vez mais se acostumando com coisa rápida, né? Nós estamos na geração das coisas rápidas, né? A tradicional comida do micro-ondas, né? Comida rápida, fast food, aquilo que eu ligo e em poucos minutos está na minha porta, e é isso que eu quero pra vida, porque dá mais trabalho pegar e fazer um arroz, fazer um legume, fazer uma carne. Essa parte de preparar dá muito mais trabalho, então o prático, que vem mais rápido e que tem poucos nutrientes, que de fato não sustenta, é melhor, vamos dizer assim, porque exige pouco esforço físico ou pouco esforço emocional ou racional pra gente analisar aquilo dali, o nosso corpo vai optar por aquilo dali. Não exige tanto da gente. Tudo que exige sair um pouco da zona de conforto é realmente mais desconfortável para o cérebro e mais desconfortável para o corpo. Então esse ano, já deixando linkado com o assunto de não se distrair novamente, focar nas metas que eu já repeti, porque eu já sei mais ou menos o que eu quero. Porque o que acontece? Eu acho que acontece provavelmente também com alguns de vocês. Não é a dificuldade não é saber o que não fazer. A maioria de nós sabemos o que temos que fazer, assim como ter um corpo saudável. É dormir bem, ter atividade física e se alimentar direito. É o básico. Mas ainda assim, mesmo sendo simples, não é fácil no dia a dia, porque exige dedicação e disciplina. Porque, como eu falei, o nosso corpo ele quer a parte confortável, a parte fácil pra gente, né? A parte que tá ali no nosso... Tem uma pessoa que eu não vou lembrar o nome também, mas ela falava, a gente gosta da nossa piscininha de cocô, né? Tipo assim, tá tudo ruim, mas vamos ficar aqui. É mais desconfortável levantar do sofá e fazer uma atividade. É mais desconfortável sair do celular e pegar um livro bom, um livro denso, um livro de desenvolvimento pessoal e continuar na nossa vidinha ali mais ou menos, na nossa piscininha de cocô, e não se esforçar pra sair daquela situação. Porque o corpo, ele quer o conforto. Ele opta pelo conforto, né? Mas quando a gente decide que quer uma vida diferente ou que tem metas que são audaciosas e grandiosas a longo prazo, a gente precisa nos focar cada vez mais a buscar mais racionalidade e menos a empolgação
das coisas mais rápidas, né? Mais profundidade no que é importante e menos as coisas superficiais, as conversas rasas, os vídeos rápidos, a comida rápida, a comida de fast food que é prática, né? E buscar as coisas que são mais saudáveis, mesmo que essas deem mais trabalho, né? Porque avaliando o longo prazo, nós sabemos que isso trará mais resultados. Sabendo já o que precisa ser feito, é apenas pegar e fazer, que é a parte mais difícil, mas que é uma das metas para o ano de 2026, para o nosso ano atual, que será, se Deus quiser, um ano abençoado. A gente vai aproveitar as oportunidades no caminho que aparecerem, né? Os cavalos selados que aparecerem durante o ano, que fazem sentido com as nossas metas, e vai desprender das oportunidades, dizer não para as oportunidades que não fazem sentido, que não tem coerência com os nossos planos e com as nossas metas. Para quê? Pra gente não se distrair, e isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se isso fez sentido pra você, eu te convido a começar a me seguir, se você não me segue, curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui se você também quer que esse ano seja um ano de mais constância, um ano de mais resiliência, um ano de mais disciplina para as coisas que são importantes, e um ano fugindo, né, das distrações que nos faz ele desviar das nossas metas. Sabendo o que precisa ser feito, é só a gente continuar se esforçando para dar conta de fazer e fazer com que esse ano não seja um replay, caso seu ano anterior tenha sido ruim, seja um replay do ano anterior, mas seja um ano para você olhar no final do ano e falar: venci isso, dei conta disso, não me distraí, consegui ficar concentrada no que era importante e obtive excelentes resultados. Te convido a me acompanhar, me seguir aqui, que em breve falaremos mais sobre isso, sobre foco, sobre disciplina, sobre as nossas evoluções ao longo dos próximos meses, e eu espero que você esteja aqui comigo. Para vocês, desde já, um excelente 2026 e até o próximo vídeo.